criaturas agrupadas em dezenas de milhares de espécies que dançam silenciosamente nos mares do mundo. Uma vida líquida, paralela, a acontecer enquanto a Terra gira. Presas e predadores, pigmeus e gigantes, modelos discretos e espetáculos de exuberância. Entraram em livros, filmes e canções. Ascenderam a símbolo religioso e casa astrológica. Mas que poderão eles ter a ver com os seres humanos? E por que lhes falaria um homem no século XVII, quando todos os outros descobriam estrelas e planetas e exploravam os confins do mundo desvendado? Que mistério estava guardado na aparente paz do fundo do mar? No século XVII não havia estrelas pop nem espetáculos ao vivo para milhares de admiradores fanáticos. Não se jogava futebol, nem havia magos da bola seguidos por adeptos obcecados em tocar-lhes com a ponta de um dedo. Não se publicavam revistas especializadas em revelar ao comum mortal os segredos dos semideuses da cultura contemporânea. O catolicismo tinha sofrido um golpe duro com o nascimento das igrejas protestantes no século anterior e estava agora empenhada em recuperar fiéis. O púlpito assumira um lugar central nesse novo processo de evangelização. Elevado sobre a multidão, era o lugar perfeito para conduzir o rebanho, para educar, doutrinar, iluminar. Os sermões ali ditos eram o centro mediático do seu tempo. O sermão era uma forma literária que naquele tempo tinha um peso e uma importância para as pessoas absolutamente enorme, central. A igreja sempre foi muito espetaculosa, sempre fazia girar em torno de si mesma toda a atividade, toda a vida social daqueles povos, né? E por isso um conjunto de eleitos concentrava em si todas as atenções, os pregadores. A eles cabia em primeiro lugar a difícil tarefa de educar e seduzir as almas. Por isso, o seu perfil era cuidadosamente controlado. A roupa, os gestos, o aspecto, o olhar, a voz. Eram estrelas. Um dos mais exímios destes príncipes da palavra chamava-se Padre António Vieira. E as pessoas acorriam, quando sabiam que o Vieira ia pregar numa igreja, iam, às vezes de véspera, reservar lugar nessa igreja. E com uma tal adesão popular que havia até um ditado: amanhã vou pôr tapete em São Roque. Quer dizer, guardar lugar para ouvir o Padre António Vieira. Bom, o Padre António Vieira, eu diria, não é apenas conhecido, mas reconhecido e celebrado no Brasil desde sempre. É uma figura marcante na história brasileira. É uma figura marcante na história da língua portuguesa. É uma figura marcante da própria lusofonia. E nesse sentido, ele sempre foi venerado, eu diria mesmo, no Brasil. E quando você tinha um pregador da dimensão, do talento do Padre Antônio Vieira, evidentemente que era um Frank Sinatra, era um Pelé, era um Eusébio, não era uma vedeta de grande aceitação. Ele teve isso. Então, e é o imperador da língua portuguesa, como dizia Fernando Pessoa. Portanto, Vieira é mais do que o arauto, é a personificação, de certo modo, da lusofonia, tendo pregado, inclusive, em Cabo Verde, não é? Na cidade velha hoje, ao lado de Praia, na Ilha de Santiago, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. No decurso de uma vida longa, excepcionalmente longa, aliás, tendo em conta a época, o Padre António Vieira pregou em Portugal, no Brasil, em Roma, e redigiu cerca de 200 sermões e 700 cartas. Mas um título peculiar
emerge dessa vasta obra. O Sermão de Santo António aos Peixes, que é efetivamente muito conhecido até pelo seu título, é um sermão que trata de um assunto de todos os tempos, e também do nosso, e também do dele, que é exatamente a variedade enorme de peixes e o que eles fazem para se comer uns aos outros e para conseguirem os seus intentos de ambição e de poder e como hoje em dia a gente verifica, de corrupção, etc, etc. É um dos sermões mais fascinantes de Vieira, um dos seus mais belos sermões, justamente muito conhecido, talvez em rivalidade com o sermão de Santo António aos Peixes, seja o sermão da 60ª também o mais conhecido. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como esta a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Estas são as palavras de abertura do Sermão de Santo António aos Peixes, encimadas por uma citação de São Mateus. Vós estis sal terrae, vós sois o sal da terra. Mas que sal é este de que fala António Vieira? E se fala com os pregadores, porque se dirige então aos pobres peixes. O famoso sermão começava em linguagem enigmática. O desaparecimento de Dom Sebastião sem deixar descendência lançara Portugal no abismo. Volvidos 2 anos conturbados, o reino caía nas mãos de Filipe II de Espanha e seus descendentes. A queda de um rei, aliás, não significava apenas a queda de um reino. Era o colapso do império. Tirando proveito da situação confusa de Portugal, Holanda e Inglaterra conquistavam poder no Oriente e, a pouco, tomavam todas as feitorias portuguesas na Índia, China, Japão, Malaca, Ceilão, Cochim, Bahrein, Hormuz. Em 1622, Portugal já não conservava muito mais que Goa, Damão, Dio, Macau e Timor-Leste. Nesta nova conjuntura, o interesse nacional volta-se para um território imenso: o Brasil. É uma relação que se vai tornando cada vez mais intensa, sobretudo depois de muitas décadas em que os territórios americanos da coroa portuguesa não eram de todo a parte mais valorizada do conjunto ultramarino português. A aposta na colonização tinha-se centrado nos territórios desenvolvidos do Oriente, onde era possível negociar com os locais. O Brasil, distante e exótico, estava a ser povoado por escravos mandados vir de África, já que os portugueses não queriam avançar para a colonização de um território onde estava tudo por fazer e que nada tinha a ver com o que conhecemos hoje. Primeira coisa aqui que há de se lembrar é que, na verdade, não havia Brasil. O que havia era 2 estados, 2 unidades administrativas, uma chamada Estado do Brasil e outra Estado do Grão-Pará e Maranhão, que era onde Vieira estava àquela altura. Não tinha poder central. Esse poder central no Brasil só começou praticamente quando Dom João VI foi para lá e criou, digamos, uma federação, criou um Estado com suas diversas províncias, seus diversos estados, que até então no Rio de Janeiro não existia, Bahia não existia, em termos de nação. É para esse Brasil que António Vieira vai partir, ainda criança, para se juntar ao pai, nomeado escrivão da relação da Bahia. Aos 6 anos, Vieira deixava a Lisboa natal e o bairro da Sé, onde, presumivelmente, também fora batizado séculos antes o seu grande modelo de inspiração, Santo António.